E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive nesses últimos dias. Muito forte, né? Muito forte mesmo. Não sei se você já teve aquela experiência de pedir, né? Pedir a Deus alguma coisa que você queira saber, que você queira, né? Que você está procurando uma coisa para você resolver. E você pede a Deus e Ele responde, né? Imediatamente Ele responde. Então é sobre essa experiência que eu vou partilhar com vocês hoje aqui nesse vídeo. Já tive algumas experiências com Deus, né? De pedir a Deus uma resposta para alguma coisa e ele imediatamente, né, me dá aquela resposta. E essa foi muito forte mesmo, né? Foi uma resposta muito forte mesmo. É o seguinte, eu estava meditando, né, ainda querendo me aprofundar mais sobre a questão das imagens na igreja, né? Eu vou terminar, eu quero ir mais fundo, né? Eu quero ainda estudar mais um pouco a relação, né, das imagens. Qual é a nossa relação, né, dos católicos com as imagens? Quero me aprofundar mais sobre isso, apesar de ter estudado, né, bastante sobre isso, ter visto bastante fonte, né, sobre esse assunto, né, sobre as imagens. Eu ainda senti vontade ainda de estudar mais, de me aprofundar mais sobre a questão das imagens. E aí, nada melhor do que a gente pedir, né, com um coração sincero, a resposta, né, ao próprio Deus. Nada melhor do que a gente pedir ao próprio Deus, ao próprio Cristo, né, que nos ajude a gente se aprofundar cada vez mais naqueles assuntos que a gente precisa, né, se aprofundar mais. Para quê? Para que a gente viva uma fé segundo o coração de Deus, viva uma fé genuína. Então, no último domingo, na Santa Missa, né, eu pedi a Deus, do fundo do meu coração, eu pedi a Deus, pedi a Jesus Cristo: Senhor, me dá, né, mais informação sobre as imagens. Qual o real, né? Qual o real motivo das imagens? Qual o real motivo, Senhor, das imagens? O que elas significam para a gente? Fiz esse pedido no fundo do meu coração, né, na hora da Santa Missa, lá no banco da igreja, né? Pedi a Jesus, fiz esse pedido para Ele me mostrar mais informações, mais significado das imagens. Apesar de eu já ter que conhecer um pouco, mas eu precisava ainda um pouco mais. Precisava um pouco mais precisava um pouco mais, né, de informação. Então, para mim concluir, né, esse assunto de uma vez por todas, para me concluir, né, na minha vida, no meu fundo do meu coração, né, esse assunto sobre imagens. Então, né, eu fiz esse pedido e quando eu cheguei em casa comecei, né, a voltar atrás daqueles estudos que eu tinha feito sobre imagens, daquelas fontes que eu tinha sobre imagens. Comecei ali a verificar tudo de novo, procurar, né, cuidadosamente de novo, passando todos os versículos, olhar os rodapés das indicações da Bíblia, né, e comecei a procurar. Eu tenho 3, 4 Bíblias diferentes. Comecei a procurar, até que eu encontrei uma indicação no rodapé da Bíblia, me indicando uma passagem bíblica. Então, essa indicação, né, do rodapé da Bíblia me indicou um versículo lá no Novo Testamento, que eu confesso para você que eu nunca tinha prestado atenção. Nunca ouvi um padre, um pastor católico, protestante, nem mesmo o catecismo da Igreja Católica, nunca vi nada relacionado com aquele versículo, com aquela passagem da Bíblia. Nunca. Se alguém viu, né, por favor, comente aí, deixa aí nos comentários se você já conhecia, né, essa passagem da Bíblia, se você já tinha, né, prestado atenção nesse versículo, se você já tinha estudado esse versículo. Então eu peço humildemente, né, por favor, escreva
deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa passagem da Bíblia. Se você já tinha tido essa percepção, né, desse versículo no Novo Testamento, relacionado, né, a imagens. Eu confesso que já tinha lido, né, várias vezes, mas nunca tinha percebido isso. Nunca tinha percebido isso. Então, essa indicação, né, no rodapé da Bíblia me indicou esse versículo, né, lá no Novo Testamento, que está lá em Atos dos Apóstolos. Esse versículo está lá em Atos dos Apóstolos. 28, Atos dos Apóstolos, né, 28, 11. Lá tem um versículo que o Senhor me mostrou e deu a resposta que eu queria. Que eu precisava, né, para finalizar esse assunto sobre imagens. Então eu fui lá em Atos dos Apóstolos 28, no versículo 11, que está escrito, né, assim, três dias, né, depois, 3 dias depois, eles embarcaram em um navio, né, que estava ali, né, ancorado na ilha de Malta. Aí aí ele continua, né? Eles embarcaram em um navio que estava ali, né, na ilha de Malta. Esse navio levava a insígnia, né, ou emblema dos Dioscúrios. Mas até aí eu não vi a palavra imagens. Mas aí eu pensei, o que é esse insígnia? Já me chamou a atenção, né? Insígnia dos Dioscúrios, né? Dioscúrios. Esses Dioscúrios. O que é isso aí? Aí minha atenção voltou para essa palavra que eu não conhecia. Confesso para vocês que eu não conhecia, né? Eu não conhecia. Se alguém conhecia, né? Mas eu, com toda sinceridade, nunca tinha parado nessa palavra, Dioscúrios. Aí fui procurar, né? Fui lá na internet e coloquei Dioscúrios. Aí, o Dioscúrios é um deuses, né, gêmeos, filhos de Zeus. E é a imagem, né, desses dois irmãos gêmeos, que é Castor e Pólux. Então, esses dois irmãos gêmeos, nesse navio que eles embarcaram de Malta, né, para Roma, tinha essa insígnia, entende? Tinha essa insígnia sobre, né, esses Dioscúrios, que eram deuses, né, gêmeos, Castor e Pólux, filho de Zeus. Eles, né, eram padroeiros, né, protetor, né, padroeiros dos navegantes. Era a crença da época, né? Padroeiro dos navegantes. E os apóstolos embarcaram, né, nesse navio, né, de Malta para Roma. E aí está a resposta de Jesus para mim. O autor, né, do livro Atos dos Apóstolos, a gente sabe que é Lucas, o evangelista Lucas. Por que o evangelista Lucas, né, fez questão de falar que o navio levava, né, essa insígnia dos Dioscúrios? Fez questão de nos mostrar essas duas imagens que até então eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido no Novo, né, Testamento essa indicação. Veja, aqueles filhos, né, de Zeus, esses dois deuses, né, gêmeos, dois irmãos gêmeos, tinha, né, essa conotação de ser padroeiros dos navegantes. E Paulo, né, junto com Barnabé,
navegaram de Malta, né, para Roma, nesse navio que tinha essa insígnia. Por que, né, que o evangelista Lucas quis transparecer, né, quis mostrar essas duas imagens, esses dois deuses, né, protetores dos navegantes? Se a questão das imagens, né, se a questão dos padroeiros, né, fosse uma coisa absurda, né, como muitas pessoas dizem, o evangelista Lucas jamais iria colocar esses deuses, né, na Bíblia, iria escrever sobre esses dióscuros na Bíblia. Esse é o meu questionamento. Por isso foi uma resposta do próprio Cristo para mim, e agora está sendo, né, para você também. Então veja só, o evangelista não escondeu esse versículo bíblico no Novo Testamento, na igreja mãe. Ele não escondeu, né, esse padroeiro lá dos navegantes. Ele fez questão, né, de colocar o navio, né, leva essa insígnia dos Dióscuros. Dos Dióscuros, né? E daí a ficha caiu, né? Daí a ficha caiu para mim. Então, se ele, né, evangelista, né, São Lucas, não omitiu, né, esses deuses nesse navio que eles navegaram, né, de Malta, né, a Roma, de um certo modo, né, São Lucas, ao descrever essa viagem, né, e esse navio, quis também que eu e você soubesse desses deuses protetores dos navegantes, né? Porque senão ele tinha omitido. Se ele não tivesse uma mentalidade católica, se ele fosse, né, avesso às imagens, ele teria, né, omitido essa passagem da Sagrada Escritura. Ele teria omitido, porque não fazia sentido, né? Ele colocaria só o navio de Malta para Roma e tinha escondido, né, esses deuses. Mas São Lucas não escondeu. Não escondeu. Para mostrar para mim e para você o modo que Deus age. Eu estou mostrando essa passagem bíblica oculta a mim até um dia atrás, né? Estou mostrando que era oculta, né? Eu não tinha percebido, como já falei para você no início do vídeo. Se alguém já tivesse percebido, se alguém já percebeu, né, essa passagem, né? Comente se você já percebeu, porque eu não percebi, não vi ninguém da igreja se manifestar sobre essa passagem, sobre esses deuses que estavam ali no navio, que Lucas descreve, né, em Atos dos Apóstolos 28, né, 11. Então, para mim, foi uma resposta do próprio Cristo. Quando eu questionei, quando eu perguntei o significado das imagens, ele me mostrou essa passagem. Ele me mostrou essa passagem. Aí eu fui verificar nos rodapés das Bíblias. Na Bíblia da tradução, né, CNBB, não encontrei nenhuma indicação. Aí eu tenho uma Bíblia antiga, da Ave Maria, uma versão bem antiga. Fui lá ver e está escrito realmente no rodapé dela, eu nunca tinha percebido, está escrito no rodapé dela, né, o significado desses dióscuros. Está escrito lá imagem, né, imagens de Castor e Pólux, que eles iam, né, na proa do navio. Essas duas imagens, né, desses deuses iam na proa do navio, ali como o protetor, né, dos navegantes. É lógico, né, que a Igreja Católica não usa, né, esse tipo de imagens hoje. O que é que a Igreja Católica usa? Usa as imagens católicas. Entende? Quer dizer que, mas se o evangelista Lucas, né,
descreveu, fez questão de descrever essa característica daquele navio, né, essa identidade desse navio, sobre, né, que levava essa insígnia dos Dioscuros. A Igreja Católica, né, tem todo o fundamento, né, de ter os seus padroeiros, né, as suas padroeiras. Está aí, né, o fundamento. Está aí o significado das imagens. Está aí o significado, né, dos padroeiros e das padroeiras católicas. Está aí alicerçado, né, o fundamento bíblico, né, das nossas devoções. Repito, né, a Igreja Católica só aceita, né, imagens católicas, né, que a Igreja aprova. Não é imagem de mitologia. Isso está escrito, né, para fundamentar a nossa fé católica. Quando as pessoas nos acusam de idolatria, está aí, né? Paulo, Barnabé, navegando em um navio com essa insígnia desses deuses. E você vê, Paulo não quebrou a imagem, Paulo não falou nada sobre aquilo. E o evangelista, repito, e o evangelista Lucas fez questão de nos mostrar esses deuses. Enfim, né? Isso é histórico, né? Isso é bíblico. Então, aí eu fui pesquisar, que até então também eu sabia que tinha algum santo que é padroeiro dos navegantes. Eu sabia disso, mas eu não sabia quem era. Então fui lá, santo padroeiro dos navegantes. Quem é? A mãe de Deus, né? Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora, né? Padroeira dos navegantes. Então, se lá, né? Se lá no começo da igreja, Lucas, né, descreve, né, esses padroeiros dos navegantes, os filhos, né, de Zeus, para nós católicos, padroeiro dos navegantes é a mãe de Deus. Entende? Então não é os filhos de Zeus. Então a igreja vai colocando coisas cristãs, né, no lugar de ídolos, né, de origem pagã, mitológica, né? Entende como é que a igreja vai fazendo? Então, para nós, a verdadeira padroeira dos navegantes é a mãe de Deus, e não os filhos, né, de Zeus, Castor e Pólux. Entende? Então, eu até estou pensando seriamente em adquirir uma, né, imagem de Nossa Senhora, padroeira dos navegantes. Que bonito, né? Então, Nossa Senhora é a verdadeira padroeira, né, dos navegantes. Todos nós somos navegantes nessa vida, né? Todos nós somos navegantes nesse mar da vida. Então, Deus quis sim nos dar, né, uma padroeira dos navegantes. Um verdadeiro significado, né, às imagens, e um verdadeiro significado, né, a padroeiros e padroeiras, né, católicas, fundamentada na Bíblia. Então foi isso que Jesus quis mostrar, né, quando eu pedi ao Senhor, me mostra o real, né, significado das imagens. Ele me mostrou essa passagem, né, em Atos 28:11, que até então estava oculta, né, aos meus olhos, e creio também oculta, né, a muitos olhos, porque eu nunca vi nenhum católico citar essa passagem, repito. Nem no catecismo, já li o catecismo inteiro, não vi nenhuma menção, né, não vi nenhuma citação com relação, né, a esses Dioscuros que o evangelista Lucas colocou em Atos dos Apóstolos. Entende? Então, Deus me deu mais essa grande experiência. Deus me mostrou mais essa grande verdade da fé católica, né? Porque se Lucas não tivesse, repito, se Lucas não tivesse essa mentalidade, né, essa visão já prefigurando, né, a fé católica, ele não teria colocado, se ele tivesse versão, né, se ele tivesse ódio de imagens, ele teria, né, ocultado, né, essa passagem. E o interessante que eu fui ver lá na Bíblia, né, Almeida, né, atualizada,
fui ver lá na Bíblia, lá está escrito deuses, né? Está escrito a mesma coisa. O navio tinha, né, esse emblema de deuses gêmeos, né? Dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. Está escrito exatamente isso na Bíblia, né? Protestante. E eu fiz uma pesquisa também rápida no YouTube e vi, né, que se tratava exatamente, né, desses deuses. Então essa foi, né, a resposta que o Senhor Jesus me deu diante do meu pedido, né, para me aprofundar mais sobre o assunto sobre imagens. E além de aprofundar sobre imagens, ele me deu também essa visão, né, clara sobre os padroeiros e padroeiras da Igreja Católica, fundamentada, né, na Bíblia. Esse foi, né, essa experiência que eu acabei passando nesses últimos dias. Fiz esse pedido e tive, né, obtive essa resposta que até então estava oculta diante de meus olhos. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus, né? E Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós.